Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Hoje tem partida pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vitória. Mengão que busca segurar a liderança do Campeonato Brasileiro. E tem Arrasca e Saúl dando recado pra nação. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte na área, hein? Flamengo joga hoje pelo Brasileirão, então daqui a pouco tem notícias ao vivo do Flamengo, direto do Maracanã pra você. E hoje, o Flamengo, líder do Brasileirão, vai receber o Vitória, jogo no Maracanã. Débora Gares, o povo quer saber notícias do Flamengo pro jogão de hoje. Tudo bom, Escobar? Beleza. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha, pela primeira vez, o técnico Felipe Luiz vai poder repetir o time, isso desde a final do Carioca. Não vinha sendo possível por conta de suspensão, de lesão e também por conta daquela rotatividade, né, para poder dar conta de tantas frentes nas quais o Flamengo atua. Dessa vez vai ter a semana livre depois para poder recuperar jogador, né, para poder treinar, e no momento só tem o Pulgar no departamento médico se recuperando aí da cirurgia no pé. Provável escalação, então, vamos acompanhar juntos: Rossi no gol, Varela na lateral direita, ou Emerson Royal, na zaga Léo Ortiz ou Danilo, que está à disposição também do treinador, ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, no meio-campo Jorginho, Saúl e Arrascaeta, lá na frente o Plata ou Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, lembrando que o Lino, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro estão na lista larga do Ancelotti. Também vive aquela expectativa, né, de serem convocados logo mais para a seleção, quem sabe? 50 mil ingressos foram vendidos já para essa partida, Escobar. Pois é, a torcida do Flamengo esperando a festa dos marmanjos, logo mais, mas a garotada do Flamengo já fez festa aí, no Maracanã, no sábado, né? Exatamente, fizeram festa por aqui na disputa da final da Copa Intercontinental Sub-20, que é o Mundial, e que o Flamengo conquistou pela segunda vez, se tornou bicampeão. Jogo que foi eletrizante, foi nos acréscimos, né? Acabou sendo vencido nos pênaltis. Primeiro o Lohan abriu o placar para o Flamengo, o Barcelona virou nos acréscimos. Aí sim, o Iago, capitão e zagueiro, no último lance da partida levou esse jogo para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do Léo Nanete, goleiro que defendeu duas cobranças. Vou chamar aqui o seu Cláudio, que é vendedor aqui dos arredores do Maracanã, há mais de 50 anos, vendeu muita faixa por aqui no sábado? Eu só na entrada do jogo eu vendi umas 80 faixas, eu trouxe só 100 faixas, tá entendendo? Né? E aí depois, quando acabou o jogo? Aí acabou o jogo e eliminou as faixas todas. Os meninos é menino de ouro e o placar de hoje vai ser... Hoje vai ser quanto? 4-0 Flamengo. Confiante, tá vendo? Só ele vendeu 100 faixas no sábado e ainda tá na expectativa de mais uma vitória hoje, Escobar. Eu volto com Malvadinho você. já foi campeão, hoje é a vez do Malvadão. Valeu, Débora. Andrei, vamos começar falando lá de cima. Bora. Lá do topo da tabela, porque a gente sabe que Flamengo e Palmeiras vão estar ali, ó, sempre alinhados para saber quem vai ficar com o título 2025. Sempre que você faz projeção, você coloca, é Flamengo, Palmeiras, estão sempre ali na briga, todos os campeonatos, melhores elencos. Quem leva, quem leva, quem leva. A gente tem uma matéria especial e a gente volta para comentar tudo isso. Líder e vice-líder. De novo eles. O primeiro turno foi embora. Palmeiras e Flamengo estão lá, na ponta. O melhor mandante. E o melhor visitante. Com a melhor defesa, o melhor ataque e 43 pontos. O Flamengo de Felipe Luiz tem realmente impressionado. O Palmeiras de Abel pode chegar a 42 ao final do turno. Tem um jogo a menos. Aproveitamento de mais de 70%. Nos últimos anos tem sido assim. Palmeiras e Flamengo ganharam 4 das últimas 6 Libertadores. E também 6 dos últimos 9 campeonatos brasileiros. Mas afinal, o que explica uma década com tanto protagonismo, hein? Claro que tantas conquistas têm a ver com gestão e dinheiro. Palmeiras e Flamengo têm os elencos mais valiosos das Américas. Só nesta temporada contrataram quase 20 jogadores. Ao trazer Juninho, Danilo, Saúl, Jorginho, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal, o Flamengo gastou mais de 354 milhões de reais
E o Palmeiras, Vitor Roque, Paulinho, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Emi Martínez, Micael, Bruno Fux, Ramon Sosa, Carlos Miguel, Kelvin e Jefté. Mais de 600 milhões de reais investidos. Gastaram juntos algo próximo a 1 bilhão. Investimento que só é possível porque Palmeiras e Flamengo também são grandes formadores e vendedores. Arrecadam mais do que todos os outros clubes brasileiros juntos. De um lado, Hendrick, Estevão, Vitor Reis, Richard Rios. Só nos últimos anos, os paulistas venderam mais de 1 bilhão de reais. Gerson, Wesley, Matheus França e João Gomes do outro. Os cariocas acumularam quase 800 milhões em vendas. Nem sempre foi assim. Os dois clubes precisaram de reconstrução. O Flamengo, pelas mãos de Eduardo Bandeira de Melo. O Palmeiras, através de Paulo Nobre. Em épocas de vacas magras, a base sólida para construir trajetórias que parecem inabaláveis. Não adianta também a gente ficar olhando para trás. O que aconteceu, aconteceu. Cada gestão tem a sua filosofia de trabalho. A gente tem que analisar que, eventualmente, quem cria dívidas, eventualmente tinha uma filosofia de montar talvez um Dream Team e ganhar tudo com isso. Estamos passando por dificuldades, isso não é segredo para ninguém, mas nós temos o objetivo de transformar o time de futebol em um time competitivo no menor prazo possível. Vivos na Libertadores, vivíssimos no Brasileirão. Concorrentes sempre tem, mas eles continuam lá. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro. Nós estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro. Fato é que há uma década temos a certeza de que Flamengo e Palmeiras estão sempre de olho em títulos. Hoje tem um confronto rubro-negro no Maracanã, Flamengo e Vitória. Vamos ouvir Saúl e Arrascaeta falando sobre essa fase do Flamengo com mais um jogo hoje. Convocar a nação para segunda-feira, mais uma final do Brasileirão. A gente precisa do apoio do torcedor. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Por mais que seja dentro de casa, a gente tem que continuar focado para enfrentar como mais uma final, así que conto con el apoyo de todos vocês. Sí, partido muy importante, partido que sabemos que va a ser muy difícil. De verdad que venimos en una dinámica muy positiva, pero siempre que vienen las cosas bien, siempre viene un susto, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, saber que va a ser un partido muy difícil y que necesitamos a toda nuestra gente, a toda nuestra torcida para el partido del lunes, que va a ser muy difícil y tenemos que estar todos juntos. Ah, esse sotaque eu me lembro das séries espanholas que eu adoro assistir. Também. É uma delícia. Eu adoro também. Provável Flamengo, do técnico Felipe Luiz, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Sempre com boas opções para o professor, como o Emerson Royal, o Danilo, o Luiz Araújo ali na frente. Esses parênteses são quase tão atraentes quanto os nomes que estão no campinho. Exatamente, professor. Saúl, Jorginho, olha quanta qualidade no meio-campo também, Arrascaeta. E no ataque com Plata, Samuel Lino, velocidade também, rabiscando pelo lado esquerdo. E o Pedro. O Evair dos tempos modernos. Segundo o professor Felipe Luiz, faz 30 gols por temporada. E ele mentiu? Não. Se deixar, o homem faz mesmo. Professor Fábio Carilli, trabalhando duro para tentar recuperar o Vitória. Que o Vitória não vá para a zona do rebaixamento. Com Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon. O Lucas Braga como uma opção ali pelo lado direito. Com o Ricardo Hiller, Ronald. E o, como é que fala ali? Canta la Piedra. Canta la Piedra? Canta la Piedra. Canta la Piedra. Cairo, canta la Piedra. Já mudamos a música aqui. Coisa de bingo, Canta la Piedra, né? Música de torcida, daria, né? Música de torcida. Se o Canta la Piedra começa a arrebentar, fazer gols, não fica uma música legal? Música de torcida. Canta la Piedra. Mas se entrar o PP, não tem música. PP como opção, Eric e Renato Kaiser. E Osvaldo. Eu falei que tem o Samuel Lino rabiscando pelo lado esquerdo, o Osvaldo também pode, não é? Exatamente. E o Kaiser aguardando gols importantes. O Pedro pode fazer gols, o Renato Kaiser também pode. Vem de 2 contra o Juventude. Não é verdade?
Mari Pereira, o que dizer desse Flamengo e Vitória, além do que o Flamengo é muito favorito? Dito tudo isso, né? Tudo que o Vitória pode fazer, porém, do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo, não tem nem como a gente falar nesse momento de que ele está vivendo o seu melhor com o Felipe Luiz, enfim, porque a gente já teve vários, né, Flamengos com o próprio Felipe Luiz, mas que de fato chama muita atenção o impacto quase que imediato dos reforços. O Saúl, que vem de uma partida espetacular de Libertadores contra o Internacional no jogo da volta. O Samuel Lino, como já se apresenta como a solução para aquele lado esquerdo, em que o Cebolinha, né, não conseguiu, de fato, voltar a ter um bom desempenho, um bom rendimento. E aí você permite com que Luiz Araújo volte para o lado direito, onde ele costuma desempenhar melhor. O momento do Arrascaeta, e aí mesmo que mexa na defesa, nos laterais, no meio de campo, o Flamengo é, de fato, muito favorito. Assim, se apresenta como um possível campeão do Campeonato Brasileiro de uma forma muito consistente. Um jogo valendo a liderança, ou a manutenção da liderança, ou uma perspectiva de distância em relação aos rivais. Dificilmente o Flamengo deixa escapar, né? Dificilmente tem deixado escapar. O que resta ao Vitória? Aquela resiliência, aquela consistência defensiva que o time passou a mostrar, principalmente depois que o Carille assumiu. Já no jogo de estreia, o Vitória perde um jogo para o Inter, em Porto Alegre, mas numa jogada muito mais casual de fim do jogo, fez uma partida bastante consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que essa é a chance do Vitória. Agora, é muito difícil você resistir ao Flamengo. Vitória vai ter que jogar, talvez, a sua melhor partida no ano. Porque acho que é também o mais difícil compromisso do Vitória no ano. O Flamengo no Maracanã. E nessa semana de Copa do Brasil, o Flamengo, infelizmente para o torcedor do Flamengo, eliminado pelo Atlético Mineiro, ou seja, todo o foco para esse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo repetir o time que jogou na Libertadores, jogou muito bem contra o Internacional, eliminando o Internacional no gigante da Beira-Rio. Que problemaço pro professor Carille, hein? Exato. E num momento que a gente até, alguns jogos depois da pausa, você olhava o Flamengo dominante, mas com dificuldade de criar chances claras. Aquela de roda a bola, mas não cria. Mas até isso já passou, né? E assim, lógico que o Vitória vai ter essa estratégia, imagino, né? De tentar neutralizar o Flamengo, linhas mais baixas. 10 atrás e um recuado? Exato. Algo que a gente já viu bastante o Carille fazer bem feito, mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo é ainda melhor. A tendência é que o Flamengo jogue cada vez melhor, né? Porque os jogadores que acabaram de chegar estão se adaptando ainda. Você já está vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saúl. Só tem o Eric Pulgar de desfalque. Você lembrou disso, né, Abel? De poder repetir a escalação. Faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso. Então, é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre. Então, é bastante favorito. Até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje o Vitória precisa de DNA defensivo. Como lembram os amigos Oswaldo Pascoal e Rafael Prats, a tática do morcego? Todo mundo pendurado lá atrás? Pendurado lá atrás. Essa é boa, hein? E talvez nem assim funcione. O Flamengo, Mari Pereira, empolgado pelo título mundial do seu time sub-20. Vitória nos pênaltis contra o Barcelona. Exato. Bicampeonato, né? Já tinha ganhado do Olympiacos no anterior. Com direito a gol de Lohan. E grande atuação do goleiro. Como é o nome do goleiro aqui? Deixa eu ver aqui que me fugiu o nome do garoto. Léo Nanete. Grande atuação do goleiro Léo Nanete. Falou que recebeu mensagem do Rossi antes do jogo. Mais de 45 mil pessoas. Isso que é legal também, hein? Demais. E gol do Lohan. Mais de 45 mil pessoas no Maracanã para ver a garotada do Sub-20. E a gente sabe, o cara que vai no Maracanã e vê essa molecada do Sub-20, ele pode estar vendo um futuro ídolo rubro-negro. E às vezes o futuro técnico rubro-negro. Bem do Felipe lembrado, Luiz, que vinha até desde o Sub-17, né? O Felipe Luiz foi campeão no Sub-17, não foi? Do mundo? Foi. Como técnico, né? E é isso. E a empolgação do torcedor
na base, no profissional. Olha lá, parece o jogo do profissional. É um momento iluminado também por conta de um clube que um dia resolveu botar a sua casa em ordem, né? O Flamengo, que durante décadas foi até sinônimo de devedor no futebol brasileiro, um dia resolveu que não queria ser mais isso, que queria outra coisa na vida. Tá certo, teve uma fase, o torcedor cobrava muito, mas agora está colhendo os frutos do que plantou. O futebol brasileiro nunca pensa em plantar, ele só pensa em colher. O Flamengo está colhendo o que um dia plantou. E por falar em ex-lateral técnico, né, o Barcelona, que é dirigido pelo Belletti. O Barcelona, equipe sub-20. O histórico Belletti, autor de gol de Champions. Final de Champions, né? Muito bem, vamos falar do Palmeiras. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ativa também as notificações para você não perder nada, que às vezes o vídeo sai, você não coloca ali na notificação e acaba não recebendo na hora que o vídeo sai. Então também é muito importante que você ative as notificações do canal, beleza? Hoje tem partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Vitória, sem clubismo nenhum, sem favoritismo nenhum, sem nada, mas todo mundo sabe que o Flamengo é amplamente favorito para vencer o Vitória. Vitória que não tem uma das melhores campanhas do brasileiro, tanto que está ali beirando a zona de rebaixamento. E o Flamengo briga no topo desde o início do campeonato, assim como já vem fazendo desde 2019. O Flamengo sempre vem brigando ali nas primeiras posições e esse ano não está sendo diferente. Tanto que a partir de hoje o Flamengo vai com força máxima, vai com todo o seu time titular que foi para a partida da Libertadores, a última quarta-feira, mostrando que está levando a sério o Campeonato Brasileiro também e que é muito possível levar esse título ao final do ano. E aí você que se pergunta se vai chegar mais alguém, se tem mais algum reforço para chegar no Flamengo, apurei uma notícia aqui no GE que fala que a avaliação é que o investimento feito até o momento é satisfatório, com os reforços que qualificaram o elenco e deram opções para o Felipe Luiz em posições que foram identificadas como carentes. Por isso, o Flamengo não considera outras contratações nesta reta final da janela de transferências. E uma informação adicional também é que, como nenhuma negociação avançou depois dessas últimas, a tendência é que nenhum zagueiro chegue nesse momento, porque havia uma conversa de suprir a zaga do time, porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão jogando demais, não tem descanso, e o Flamengo estava cogitando contratar um zagueiro, mas como nenhuma negociação foi para frente, o Flamengo se prepara para buscar reforços para o setor só ao fim da temporada, já que deve perder pelo menos um dos seus defensores do mercado. Ortiz e Pereira têm sido assediados por clubes europeus, mas o Flamengo mantém a posição de não negociar ninguém do time titular. Se vocês quiserem confirmar essa notícia, está no GE, acabei de pegar aqui para deixar vocês muito bem informados sobre o Mengão, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus!